poder tomar. Não? Eu não vou tomar. Olá, pessoal, me ouvem? Boa noite. Olá, fala pra mim se vocês estão me ouvindo. Oi, Jô. Fala pra mim se vocês estão me ouvindo. Alô, alô, pessoal do Insta e pessoal do Face. Boa noite, Denise. Pessoal do Insta, vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo, Mariana? Sim, ok. E o pessoal do Face, tá me ouvindo? Boa noite. Oi, Vilmar. Eu vou bem, e você? Quanto tempo? Olá. Pessoal, eu tô no Insta, no perfil Nutrição e Educação. E tô também no Face, então vocês conectem. Oi, Pati. Que bom que você tá aqui. Eu vou esperar uns minutinhos para chegar mais gente. Daí a gente vai começar. Eu vou colocar aqui o título para quem chegar depois. Hoje a live é sobre prevenção da doença renal crônica. Eu tô colocando o título aqui para o pessoal depois que vier depois poder ver. Boa noite. Boa noite, Jaque, Pati, Jaque. Vão entrando. Pessoal, hoje é o Dia Mundial do Rim, então no mundo inteiro ações estão sendo feitas para informar as pessoas sobre a prevenção da doença renal, né? Então, por causa disso, eu também estou aqui para dar minha colaboração. Vamos falar um pouquinho sobre como que a gente faz para a gente prevenir doença renal, né? A saúde renal é para todos e existe formas de a gente prevenir, tá? Eu vou dar só uns minutinhos para ver se as pessoas já entram mais e daí a gente começa efetivamente, tá? Então, se vocês quiserem, enquanto eu estiver falando, se vocês quiserem, podem ir fazendo perguntas. Daqui a pouco vai vir algumas alunas aqui também e vão ajudar também a responder as perguntas caso eu não consiga, tá? Então, como eu falei, hoje, segunda quinta-feira de março, a gente tem todos os anos a gente tem esse evento que a gente chama de Dia Mundial do Rim. Então, no mundo inteiro existem ações no sentido de informar as pessoas sobre como se previne
a doença renal, né? Para quem tem filho pequeno, saiba que é desde pequeno que a gente já trabalha nessa prevenção, né? Especialmente no controle do peso, no controle da atividade física, e é claro que na fase adulta também isso é possível, mas para quem tem filhos é muito importante que já pense nisso, né? E quando a gente fala em prevenção da doença renal, vocês vão ver que na verdade são ações que previnem muitas outras doenças, tá? E vocês vão ver que não tem nada de diferente do que todo mundo já conhece. Dona Nica, boa noite! Olá, Fabiana! Oi, Edu, obrigado pela presença. Eu tô olhando para lá e para cá, gente, porque eu tô aqui pilotando o Insta e o Facebook ao mesmo tempo, tá? Então, por isso que eu tô para lá e para cá olhando. Então, eu vou começar falando sobre ações bem básicas, né, que a gente pode e deve ter para prevenir a doença renal. Então, vamos pensar que o nosso corpo, ele é como se fosse um carro. Então, como é que o carro anda? O carro anda com combustível, com óleo, com os fluidos da direção, do freio, enfim, com a água. Se a gente só coloca gasolina e só coloca combustível no carro e não se preocupa com todos os outros componentes, o carro até anda, mas cedo ou tarde o motor vai fundir, tá? Isso acontece exatamente assim no nosso corpo. Se a gente só se preocupa em comer para se manter vivo, tudo bem, a gente vai se manter vivo. Porém, cedo ou tarde vem a doença, tá? E a doença pode se manifestar em vários tipos de doenças, né? É que hoje, especialmente, a gente só vai falar da prevenção da doença renal crônica. Mas a gente tem que ter em mente sempre que o nosso corpo precisa de substâncias, que são não só o combustível, que dá energia para a gente fazer as atividades, como também de outras substâncias que fazem milhões de outras funções. Então, muitas vezes as pessoas falam, a fruta tal é bom para quê? A fruta tal é muito boa, vou comer porque é muito boa para isso ou para aquilo. A verdade, gente, é que todos os alimentos que existem no mundo têm muitas funções. E a gente precisa de todos esses alimentos, porque o nosso corpo é muito complexo. O nosso corpo é uma máquina complexa, cheia de engrenagens interdependentes. Então, se não tem todas as substâncias, cedo ou tarde vai falhar, tá? Então, que substâncias são essas? Essas substâncias são os tais dos nutrientes que a gente sempre fala, né? Porque não tem nenhuma estratégia no mundo capaz de manter um organismo vivo, né? Uma pessoa viva, sem nutrientes, tá? Então, por exemplo, se uma pessoa está na UTI, ela tá em coma, ela não consegue se alimentar pela boca, ela vai receber alimentação por outras vias. Ou ela vai receber pelaquela sondinha que está no nariz e vai até o estômago, ou ela vai receber essa alimentação através da veia, né? Mas, de alguma forma, ela tem que receber, porque, não, como eu falei, não tem nenhuma substância capaz de manter uma pessoa viva se não tiver nutrientes presentes. E da onde que a gente tira esses nutrientes, né? Esses nutrientes vêm dos alimentos que a gente ingere. Então, não existe um alimento que é bom e outro que é ruim. Não existe um alimento que é melhor e que o outro é pior. Oi, Ju! Que bom, obrigada por você estar aqui. O que existem são alimentos onde todos são importantes. Então, qual que é a primeira regra, né? Que na verdade é uma lei da alimentação. É a gente ter uma alimentação balanceada e variada. Variada significa o seguinte: não vamos comer só um tipo de fruta, não vamos comer só um tipo de alimento. A gente todos os dias precisa comer
os alimentos variados. Tá? Se eu comi isso ontem, vou comer uma outra coisa hoje, tá? Então, eu quero que fique muito claro que todos os alimentos que existem têm milhões de funções. Não tem um alimento que é melhor porque tem um monte de funções e o outro que não tem. Isso não existe. Todos os alimentos são necessários para o bom funcionamento do nosso corpo. Quando falta algum nutriente ou alguns nutrientes, isso é como uma equipe do trabalho. Por exemplo, se a gente tem uma equipe de 100 pessoas para fazer um projeto e começa a faltar 1, 2, 10, 15, o projeto não vai adiante. Né? Nos primeiros tempos, até o pessoal que está presente tenta dar conta da parte dos outros, mas isso não se sustenta. Né? A longo prazo, o projeto não acontece. Então, a gente tem que pensar sempre isso, tá? A gente tem que pensar que a gente precisa de todos os alimentos, porque é nos alimentos que estão presentes os nutrientes, que são essas substâncias que fazem com que o nosso corpo funcione. A gente tem 5 grupos de nutrientes, né? A gente tem os carboidratos, né? Que todo mundo conhece, porque hoje são considerados vilões, mas mal sabem as pessoas que é o grupo alimentar, vamos dizer assim, um dos mais importantes, porque sem energia não tem outras funções, né? Então, a gente tem carboidratos, a gente tem as gorduras, que a gente chama também de lipídios, e a gente tem proteínas. Temos um grupo de vitaminas, com vários tipos de vitaminas, e o grupo dos minerais, com vários tipos de minerais. Né? Além da água e do ar, que também são nutrientes. Né? Então, esses nutrientes que eu falei, esses 5 grupos, é o que compõe a equipe do nosso corpo, para fazer o trabalho que é manter a nossa vida. Né? Para manter a vida, tem um trabalho. E para esse trabalho, precisa de uma equipe. E precisa que a equipe esteja o tempo inteiro completa. Não pode uma hora não ter um, depois não ter outro, e daqui a pouco não ter metade da equipe. Não, tem que estar o tempo inteiro completa, senão o trabalho não acontece efetivamente. Toda vez que tem nutriente de mais ou nutriente de menos, alguma coisa errada vai acontecer. Tá? Porque a gente tem as necessidades estabelecidas de cada nutriente. Então, por exemplo, esse negócio de comer pouquíssimo carboidrato, de comer um monte de proteína, vai dar problema. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Tá? Isso é claro como a luz, porque ninguém inventou isso. Simplesmente os cientistas observaram o corpo e eles viram que era assim que funcionava. Então, não é uma invenção de ninguém, é simplesmente uma observação de uma realidade. Então, toda vez que a gente come demais uma coisa, o corpo fica sobrecarregado. Né? O corpo não dá conta de manter as funções. Né? É a mesma coisa que, por exemplo, se faz uma festa na sua casa, daí você convida 20 pessoas, porque você sabe que na sua sala cabem 20 pessoas. E daí, cada uma das pessoas que você convida traz mais 5 pessoas. O que vai acontecer? Não vai dar certo, tá? Então, enquanto as pessoas ainda estão chegando, né? Se ainda dá uma contornada, mas quando as 20 chegarem com seus 5 acompanhantes, não vai dar certo. Tá? Então, cedo ou tarde, vai acontecer alguma coisa. Então, para a gente falar diretamente sobre a prevenção da doença renal crônica, né, depois dessa introdução, existem alguns elementos que a gente precisa conversar. Um deles é bem conhecido de todo mundo, que é o sódio. O sódio é um elemento, ele é um nutriente essencial. O nosso corpo não vive sem o sódio, tá? É um nutriente vital, né? Porém, é aquela questão do equilíbrio. Existe uma quantidade que a gente deve ingerir.
Se ingerir menos ou se ingerir mais, alguma coisa errada vai acontecer. Tá? E o que acontece? O que vem acontecido nos últimos anos, especialmente depois da Revolução Industrial, onde começaram a aparecer os alimentos industrializados, com os conservantes, à base de sódio, à base de fósforo. Aconteceu que as pessoas que estavam acostumadas a fazer as refeições em casa começaram a fazer refeições na rua, começaram a comprar enlatados, embutidos, e começaram a ingerir quantidades excessivas de sódio, né? Além do sal de cozinha, que também tem sódio, né? Mas se fosse só o sal de cozinha, estaria tudo ótimo, porque na verdade a maioria do sódio que a gente ingere vem dos produtos industrializados, dos embutidos, né? Tudo que está na prateleira do supermercado tem sódio, tem conservante, porque não tem como manter o alimento sem estragar numa prateleira se não tiver essas substâncias, né? Então, assim, os alimentos industrializados, eles têm o seu benefício, né? Mas eles foram feitos para quê? Eles foram feitos para emergência, né? Você vai acampar, você leva um industrializado. Você tem que fazer uma refeição super rápida num lugar que não tem, você pega um industrializado, mas isso deve ser a exceção e não a regra como tem sido, né? Desse alto consumo de alimentos industrializados, desse alto consumo de sódio. Então, toda vez que a gente ingere sódio, o sódio, quando ele é absorvido, ele carrega água junto, né? Se a gente come muito sódio, ele carrega muita água, ele fica segurando essa água dentro da gente, dentro do vaso, né? E quando fica muita água lá dentro, a pressão aumenta. Isso é parecido com uma mangueira de jardim. Então, aquelas mangueiras que a gente molha a planta no jardim, né? Se a gente liga muito a água vai com uma pressão muito grande. Se a gente liga pouco a água vai com uma pressão menor. Então, a mesma coisa acontece nos nossos vasos. Se tiver muita água e sal lá dentro, a pressão aumenta. Então, essa questão que a gente fala o tempo todo sobre o consumo de sal é muito, muito sério, porque o sal e o sódio, né, fazem a pressão da gente aumentar, e toda vez que a nossa pressão fica alta, isso é como se fosse pegar essa mangueira com um jato muito, muito, muito forte e colocar diretamente na nossa pele. Imaginem agora uma mangueira de jardim, daquelas muito forte, que você coloca diretamente na pele, né? Já imaginaram como que isso dói, porque fere, né? Então, isso acontece lá no rim, quando chega lá o sangue com muita pressão. Começa a danificar aquelas células do rim, que são muito, muito delicadas, e aí começa a questão da morte dessas células, né, que se chamam glomérulos. Começa a morte dessas células, e aí é que começa a doença renal, tá? Então, a hipertensão hoje, no mundo inteiro, é a principal causa da doença renal crônica. Então, é muito importante que a gente tenha consciência do que a gente faz para quem é hipertenso já, para controlar a pressão. Se você tem pressão alta e a sua pressão é controlada, ótimo, não vai acontecer nada no seu rim, tá? Mas se não é controlada, é muito ruim. Se você não tem pressão alta e não tem uma alimentação legal, você tem grandes chances de ter esse aumento da pressão, né? Uma das coisas que mais aumenta a pressão, gente, é o peso em excesso, né? Pensa assim, essas tabelas que a gente usa de peso ideal, não são tabelas que foram estudadas, os cientistas estudaram muito para chegar àquela conclusão. Não são simples números que foram jogados ali só para a gente ter um número para calcular, né? Os cientistas observaram que as pessoas com a estrutura X, elas podem pesar até um determinado peso, porque é isso que o corpo suporta, né? Toda a estrutura do corpo, ela suporta aquele peso. Além disso,
todos os mecanismos que fazem com que a gente tenha vida, eles começam a falhar, porque eles não dão conta do excesso, né? Então, é muito, muito importante manter o peso mais perto do ideal possível, porque isso faz com que o nosso corpo ele tenha capacidade de manter as funções todas perfeitamente adequadas para que não apareça nenhum tipo de doença. Então, quando a gente fala do peso, quando a gente insiste muito sobre o peso, a gente não está pensando na estética. Porque se fosse só estética, estava fácil, né? Vai ali, faz uma cirurgia e está pronto. Mas a questão é que o nosso corpo não dá conta de fazer todas as funções quando tem uma porcentagem de gordura muito além do ideal. Né? E daí, uma das coisas que acontecem é aumentar a pressão. Então, as pessoas que têm histórico na família de pressão alta precisam redobrar esse cuidado. E as pessoas que não têm histórico familiar também têm que ter cuidado, porque mesmo que não tenham histórico familiar, se ficarem com peso muito acima, sedentários, comendo coisas ruins, também podem vir a desenvolver. Outra coisa que o excesso de peso causa é o diabetes tipo 2. Então, o diabetes, gente, ele é a segunda causa da doença renal crônica no mundo. Então, a primeira causa é a hipertensão, a segunda causa é o diabetes. Essas duas doenças juntas, elas fazem 65% das causas da doença renal crônica. Então, é uma porcentagem muito grande. E são duas doenças que podem completamente ser controladas através da alimentação. A da hipertensão eu já falei, já falei bastante, vou falar um pouquinho do diabetes. O diabetes é parecido com a hipertensão. Se o nosso corpo tem uma quantidade de gordura acima do que a gente pode suportar, as nossas células não lidam bem com os açúcares, com o metabolismo todo. Então, começa a acontecer que todas as funções que são já pré-determinadas para acontecerem no nosso corpo, elas começam a falhar. Então, quanto mais gordura, mais as nossas células ficam resistentes à ação, no caso da insulina, que é o hormônio que atua para colocar a glicose dentro da célula, para fazer todo o metabolismo, e isso vai levando, com o passar do tempo, vai levando um aumento da glicemia, um aumento da glicose no sangue, e pode vir a se tornar um diabetes, tá? Então, repito, as pessoas que já têm familiares com diabetes precisam de um controle redobrado. As que não têm, precisam cuidar muito também. Por quê? Porque aos 15 anos atrás, nós éramos um país de desnutridos, de pessoas magras, de pessoas desnutridas. De uns 15 anos para cá, nós viramos um país de obesos. Hoje, 50% da população tem algum grau de obesidade. Com essa obesidade, esse sobrepeso, essas doenças, como hipertensão e diabetes, por exemplo, começaram a aumentar. Hoje temos muito mais diabetes e hipertensão do que a gente tinha no passado, por conta do peso. Então, controlar o peso é muito mais do que ter um valor estético. Controlar o peso pode significar você ter uma vida mais longa, uma vida com qualidade, para poder ver seus filhos, seus netos crescerem, e ter uma vida longa e ter uma vida boa. Não adianta viver 90 anos e estar doente. E vejam, algumas doenças aparecem e a gente ainda não sabe como controlar. A hipertensão e o diabetes, a gente sabe como controlar. E como é que é esse controle? Esse controle nada mais é do que a gente fala o tempo inteiro. Nutrimarize, não vou falar de insulina porque não é hoje o foco dessa live, tá?
A Ticiane vai fazer uma live daqui a um tempo, não sei exatamente que dia que a gente vai fazer isso, e ela vai poder falar melhor sobre insulina e NPH irregular, tá bom? Hoje a gente está falando sobre a prevenção da doença renal crônica. Então, gente, o que a gente precisa fazer para controlar essas duas doenças que são a maior causa da doença renal, né? Se a gente pegar todas as pessoas que estão hoje fazendo hemodiálise, né, fazendo diálise, na verdade, né? Pode ser a hemo ou pode ser a diálise peritoneal, que é uma outra modalidade. Se a gente olhar para elas e pesquisar qual que foi a causa da doença delas, 65% delas tem como causa o diabetes e a hipertensão, tá? Então, nós precisamos, de uma vez por todas, prestar atenção no que a gente come, no que come, no quanto come, porque simplesmente o alimento é a fonte da nossa vida. Não é uma coisa que a gente só come porque gosta ou porque tem prazer. Isso também tá claro, isso também faz parte. Mas a gente precisa ter respeito pelo que a gente come, porque é isso que mantém a nossa vida, né? Não tem nenhum remédio que vai manter a nossa vida se não tiver nutriente presente. Então, a gente precisa zelar pelo que a gente come. A gente precisa... Carla, diabetes tipo 1 como doença renal crônica. Também, viu, Carla? Também, sim, com certeza, tá? A gente precisa zelar pelo que a gente come. A gente precisa zelar pelo nosso sono, pela nossa atividade física. Porque se a gente não dá valor à vida, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Então, por que eu vou comer uma porcaria por causa daquele prazer momentâneo que é de 5 minutos, se eu posso ter um prazer muito maior e muito mais prolongado, que é não comer isso, comer uma coisa mais saudável, mas não passar mal, ter uma vida mais saudável, mais leve, mais longa, ter uma pele melhor, ter a pressão boa, ter o peso dentro do esperado para cada estrutura, para cada altura, né, para cada pessoa, tá? Então, assim, quando a gente fala de alimentação saudável, a gente não está falando de não comer nunca mais um doce, não comer nunca mais uma fritura, a gente não está falando de comer alface todo dia o tempo inteiro, não, isso não é assim, tá? Infelizmente, a mídia é muito forte e ela coloca no ar informações que são muito erradas. E aí depois a gente fica um tempão no consultório para desfazer essas informações, para explicar o porquê. É um tempo absurdo que a gente toma com isso numa consulta, só para reverter esse dano, essa coisa trágica, né, que a mídia põe no ar. E não só a mídia, né, gente? Alguns profissionais da saúde que não são nutricionistas também divulgam informações muito erradas, porque pessoas que nunca prescrever uma dieta para alguém não tem a menor noção de como é isso, né? Porque não é num livro que você aprende isso. Você tem que ter ali a prática do dia a dia, né? Tá lidando com essa pessoa, lidar com o que ela pensa sobre aquilo, né? Lidar com os altos e com os baixos. Então tem muita informação errada, né? A gente pode ter uma alimentação saudável comendo todos os alimentos que existem no mundo, todos. A gente só precisa pensar na quantidade e na frequência que se come de cada um, né? Então, é claro que o brigadeiro faz parte, é claro que uma fritura faz parte, mas se todo mundo lembrar da pirâmide alimentar... o Dinaldo está falando aqui que é diabético, ele está falando, sou diabético tipo 1 há 32 anos, e agora estou com doença renal crônica, estágio 4, perto da hemodiálise. Então, isso é uma realidade, né, Edinaldo, que você vive na pele, né, que é o que eu estou falando aqui para as pessoas. Todo mundo agora com essas informações, né, pode vir a prevenir essa doença, né? A gente precisa só ter discernimento sobre
sobre o que, o quanto e quando a gente vai comer certas coisas. Né? Então, se a gente lembrar da pirâmide de alimentos, né, todo mundo acho que já viu na vida a pirâmide de alimentos, né? Se a gente lembrar, a parte de cima, né, esse topo aqui em cima tem o quê? Aqui em cima tem os doces e as gorduras, né? Na verdade, os doces e as frituras, né? Porque gordura, sim, também está lá em cima, mas vamos pensar que gordura tem a sua função também, né? Quando esses alimentos estão colocados na parte de cima da pirâmide, tem a menor área, eles querem dizer o seguinte: eu devo sim participar da sua alimentação, porém, numa proporção menor do que os alimentos que estão embaixo. Tá? É isso que tá dizendo a pirâmide. Então, não façam dietas restritivas, não façam dietas que você tem que tirar completamente um ou outro nutriente, porque isso, como eu digo, é um tiro no pé. Você faz um mês e depois descamba, você pisa na jaca e volta tudo de novo. Por quê? Você não aprendeu como fazer a coisa direito. Né? O seu corpo não entendeu o que está acontecendo. E ele vai voltar a querer que você tenha aquele peso de novo. Então, ter uma alimentação saudável é você comer todos os alimentos. Né? Primeiramente, saber que a gente precisa de pelo menos umas 3 frutas por dia e de várias porções de vegetais. Então, por exemplo, no seu almoço e no seu jantar, metade do prato tem que ser de vegetais. Pode ser vegetais cozidos, pode ser vegetais refogados, pode ser salada crua, pode ser vegetal de qualquer jeito, menos empanado, né, gente? Nesse caso, né? Metade do prato, então, de vegetais. A outra metade, a gente vai dividir em 2 partes. Uma parte que vai o carboidrato, né? O arroz, a batata, a mandioca, o inhame, o macarrão. E a outra metade é o que vai a proteína. Né? Para quem come carne, são todos os tipos de carne, mas os ovos, as leguminosas, que é feijão, lentilha, grão de bico, também é do grupo das proteínas. E quem não come carne, então vai completar sua alimentação com as leguminosas, né? Com feijão, com as oleaginosas, né? As castanhas, as nozes, tá? Inserir 3 frutas no dia. Então, assim, chegou a noite, você conta assim, poxa, quantas frutas eu comi hoje? Eu só comi uma fruta. Coma 2 frutas, né? Você come 2 frutas para completar as 3 frutas por dia. Você vai fazer isso durante os dias, depois você vai habituar, né? Então, a gente precisa desses nutrientes. A gente precisa também do pão, a gente precisa também dos biscoitos, a gente precisa da manteiga, a gente precisa dos laticínios, a gente precisa desses nutrientes. Só que a gente não pode querer comer só um tipo de alimento o tempo todo. Agora eu vou beber 1 litro de leite por dia porque eu gosto. Não, também não é assim. Precisa ter equilíbrio. Em cada uma das refeições, a gente precisa ter todos os alimentos do grupo. Então, se for fazer uma refeição, se olha e pensa assim, eu tenho aqui uma porção de carboidrato, eu tenho uma porção de gordura, eu tenho uma porção de proteína, eu tenho uma porção do grupo das hortaliças e frutas, né? Você comeu ali seu pão com manteiga, eu tô ainda com fome. Você vai comer outro pão? Não. Você pensa, qual que é o nutriente que está faltando? Qual que é o alimento que está faltando aqui para completar? Eu posso comer uma fruta. Eu posso comer uma salada. E aí você vai completando, né? Então, é muito importante que a gente preste atenção nessas questões do dia a dia, né? E aí também tem aquelas questões, né, gente, que a vida é corrida, a gente chega em casa cansado, chega tarde, chega cansado, muitas pessoas fazem um lanche
bem desbalanceado, pedem comida por telefone. Aliás, para quem pede comida por telefone, hoje a gente tem comida muito boa, muito saudável que pode pedir por telefone, né? Não precisa pedir pizza, hambúrguer o tempo inteiro e coisas, né, mirabolantes. Hoje a gente consegue pedir uma coisa mais equilibrada, né? Não estou dizendo com isso, gente, que eu sou contra que se coma pizza, que se coma hambúrguer. Claro que não. Mas precisamos pensar na frequência com que a gente come essas coisas, né? A frequência com que a gente come fritura, a frequência com que a gente come açúcar, a frequência com que a gente come os vegetais, porque precisamos... Eu falo assim, que existem os alimentos da regra e existem os alimentos da exceção. Alimentos da regra, os vegetais, as frutas, cereais integrais, né? As proteínas, a gordura que essa suficiente para refogar ou para temperar. E o alimento da exceção, os doces, as frituras, que a gente vai sim comer, mas numa frequência muito menor, né? Então, podemos comer de tudo, né? Mas a gente tem que saber o que a gente vai comer na maior parte do tempo e o que a gente vai comer na menor parte do tempo, né? Então, pensa assim, tudo na vida tem uma quantidade, né? Por exemplo, tirar férias é maravilhoso, né? Quem é que consegue ficar um ano de férias? Não dá? Não dá, né? Tem gente que gosta muito de, sei lá, cinema. Ótimo. Você não pode ir no cinema todo dia. Você tem outras coisas para fazer, né? Então, a gente tem que pensar que existe sempre um equilíbrio, inclusive no dia a dia, né? Se gosta de dormir, você não pode dormir o dia inteiro. E assim é com a alimentação. Então, assim, uma das dicas que eu sempre dou no consultório e que funciona muito bem é o seguinte: você vai comer o tal do chocolate, do doce que você ama, que tem gente que toda hora tá comendo, né? Então, olha para aquilo antes de comer. Pergunte se você tá realmente com vontade ou se você tá habituado a comer aquilo, né? E se você decidir comer, pergunte-se se aquele tamanho de pedaço tem que ser daquele tamanho ou se você pode comer um pedaço menor, especialmente para quem precisa perder peso, tá, gente? Pergunte-se se esse prazer momentâneo que você vai ter comendo essa coisa vale a pena, ou vale mais a pena você hoje não comer para você atingir o seu objetivo, né? Para quem tem o objetivo de emagrecer, por exemplo, tá focado naquela meta, né? Então, será que vale a pena eu comer isso aqui, ter um prazer de minutos? Ou vale a pena eu não comer para sentir esse prazer de atingir o meu objetivo, que, por exemplo, pode ser de perder peso, pode ser de baixar a pressão, pode ser de melhorar a glicemia para quem tem diabetes. Então, antes de comer, gente, a gente tem que pensar. Não é sair fazendo, não é sair comendo, né? Tem que pensar. Olhar para aquilo, respira, pensa, né? Agradece o alimento, né? Porque se toda vez que a gente fosse comer a gente parasse por agradecer, com certeza a gente comeria menos, né? Fazendo esse exercício, começa a diminuir muito as porções, né? As pessoas começam a ter uma consciência de que realmente o seu objetivo atingir o objetivo é muito mais prazeroso do que ter aquele prazer momentâneo de comer aquele bolo imenso, né? E falar em bolo imenso, vamos falar do tamanho das porções, né? Porque precisa esse tamanho todo, gente? Precisa comer uma sobremesa imensa? Vai no restaurante, você vai com seu amigo, com seu marido, com seu filho, com a sua esposa, pega uma sobremesa para os dois, reparte entre os dois, né? As porções são gigantescas, não precisa isso, né? A sobremesa é aquela coisa para degustar no final da refeição aquele pouquinho. Não é para matar fome com sobremesa, né? Então, são conceitos que ao longo do tempo foram se perdendo, né? Hoje, como a oferta de alimentos está muito grande,
ficou muito fácil comprar, né? Ficou muito fácil ter esses alimentos. Acontece que as porções são muito grandes, né? Então, assim, eu tenho paciente que eu libero 30 gramas de chocolate todos os dias. Todos os dias, né? E não tem nenhum problema em relação a isso. Se isso faz parte do plano alimentar, faz parte do que foi combinado, não tem nenhum problema, tá? Come todos os dias, depois a gente vai desmamando, né? Aí é dia sim, dia não, aí é dia sim, 2 não. E tem uma hora que a pessoa simplesmente chega pra mim e fala, ó, nossa, eu que tinha que comer todo dia um doce, eu não tô mais nem ligando pra isso, né? O que não pode fazer as coisas de repente, da noite pro dia, pronto, não vou comer mais nada, isso aqui não pode, né? Então, são ações simples, né, que a gente precisa tomar para que o nosso corpo receba as substâncias adequadas, para que ele consiga fazer as funções de uma forma adequada e que os nossos órgãos possam funcionar adequadamente. Se tudo no nosso corpo está funcionando adequadamente, não tem doença, né? Se a nossa pressão tá boa, se a nossa glicemia, né, que é o açúcar do sangue, tá bom, a chance de a gente ter uma doença renal começa a diminuir muito, né? Vamos pensar, gente, que a doença renal, ela é irreversível. Então, uma vez que o rim foi danificado, a tendência é que ela sempre progrida, nunca mais volte atrás. O trabalho que a gente faz, tanto o médico quanto o nutricionista, é de manter do jeito que está. Então, o paciente chega no consultório, a gente vê lá uma função renal que seja qual for, a ideia é a gente tentar manter como está, evitar que aquilo progrida. A gente consegue muito isso com a alimentação. Então, mesmo para quem já tem doença renal instalada, tudo isso que eu estou falando vale, viu, gente? Vale muito. Porque se você tem, independente do grau de função que você tenha, você pode retardar muito a progressão cuidando da alimentação, tá? Então, é muito, muito, muito importante isso. Quando eu falo de cuidar da alimentação, eu quero deixar claro. Eu não tô falando de comer salada o tempo todo. Eu não tô falando de não comer mais os seus doces preferidos. Não tô falando isso, tá? Eu tô falando de a gente ter uma consciência e saber o que vai comer na maior parte do tempo e o que vai comer na menor parte do tempo, tá? Deixa eu ver se tem perguntas, gente, que eu comecei a falar sem parar e eu nem vi se tem perguntas aqui. Se alguém fez alguma pergunta e eu não respondi, por favor, faz de novo, porque agora tá cheio de inscritos aqui, tá? Então, eu vou repetir para quem entrou depois que a live de hoje é pra gente falar sobre a prevenção da doença renal crônica, porque hoje é o Dia Mundial do Rim, né? No mundo inteiro, a gente tá fazendo ações no sentido de informar as pessoas de como que se previne a doença renal, né? Vocês estão vendo aí nas redes sociais de vocês, vários colegas publicando várias coisas, né? As unidades de diálise estão com várias ações para conscientizar a população, tá? Eu quero aproveitar essa live para divulgar que lá na minha clínica a gente tem um projeto social, que é um projeto que visa a prevenção de doenças, especialmente a prevenção de doença renal crônica, tá? Por que esse projeto nasceu? Esse projeto nasceu porque existem muitas pessoas com doença renal no Brasil, gente, mas muitas. E, infelizmente, a maioria dessas pessoas são pessoas que não têm acesso a uma consulta particular, né? Não tem acesso ao médico. Para vocês terem uma ideia, no SUS, para uma pessoa conseguir uma consulta com um nefrologista, demora meses. Em regiões do Brasil que demora 1 ano. É um tempo suficiente para perder o rim. Então, a ideia foi desse projeto
Abrir possibilidade para pessoas que não têm condições de pagar uma consulta com um nutricionista especializado, de pagar uma consulta com um nefrologista, né, particular, ou pessoas que não têm um plano de saúde, inclusive. Abrir possibilidade para que essas pessoas possam também se tratar, se cuidar. Então, hoje, a gente... o que a gente faz? Lá no meu site, eu vou escrever aqui o endereço. Lá, na primeira página tem responsabilidade social, tá? Lá vai ter uma ficha de inscrição. Basta preencher a ficha. Essa ficha vai chegar pra gente. A gente se reúne lá numa equipe e a gente analisa e a gente vê se essa pessoa ela cumpre os critérios, né, para participar do projeto. E daí a gente liga e chama essa pessoa para uma consulta, tá? Então, eu peço que vocês divulguem, ajudem a divulgar, porque o que acontece? A maioria dessas pessoas não tem acesso a essas informações. Hoje, com a internet, essas coisas ficaram mais fáceis, mas tem muitas pessoas que ainda não têm acesso. Então, eu peço que vocês divulguem nas suas redes, se vocês conhecerem pessoas que precisam desse tratamento, né? Vou falar mais ou menos os critérios, né? Os critérios são ou ter pressão alta, ou ter diabetes, ou mesmo já ter a doença renal crônica instalada, ou, se não tem, que tenha histórico familiar. Então, alguém da família que tenha pressão alta, alguém da família que tenha diabetes, alguém da família que tenha doença renal, porque daí a gente vai prevenir, tá? A gente vai cuidar para que essa pessoa não tenha, não desenvolva, né? Então, eu peço que vocês ajudem a gente a divulgar esse projeto, tá? Basta simplesmente compartilhar o link do projeto, e a pessoa vai ali, ela clica e preenche essa ficha, tá? E depois a gente entra em contato, tá? Lá, a gente ainda não tem médico, né? Infelizmente, mas a ideia é que a gente tenha, no mínimo, um médico clínico geral, tá? Mas o sonho é ter um nefrologista e um endocrinologista para ajudar a gente. Então, se tiver algum médico aqui que esteja assistindo, se tiver alguém que conheça algum médico que tenha vontade de ajudar a gente, pede para falar comigo, tá? Mas lá a gente, por enquanto, só tem nutricionistas. Então, a gente só tá cuidando da parte da alimentação, né? A gente lá indica também alguns laboratórios que tem para fazer exames, que tem preços bem acessíveis. A gente dá esse suporte, né? E na tentativa de ajudar essas pessoas que não desenvolvam a doença renal. Outra coisa bem importante, gente, para falar, eu só tenho 10 minutos aqui, senão vai cair, tá? É que todos nós devemos fazer um exame que se chama creatinina, tá? É um exame de sangue muito, muito, muito simples, tá? Toda vez que a gente vai no médico, uma vez por ano a gente precisa ter esse exame. Então, por exemplo, mulheres que vão mais a médico, pelo menos uma vez por ano vai no ginecologista, por exemplo, né? Os homens também deveriam ir ao urologista, né? Mas geralmente as mulheres vão mais. Toda vez que você for no médico, você fala, doutor, eu quero fazer o exame de creatinina, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, ó, creatinina e urina tipo 1. São 2 exames simples, muito baratos. Você pode fazer até particular, porque é muito barato e que podem salvar o seu rim, tá? Porque uma vez que a gente descobre bem precocemente, dá pra fazer muita coisa, tá? Então, lembrem, uma vez por ano, todo mundo tem que ter um exame que se chama creatinina, que mede a função do rim, e uma urina tipo 1, que eu acho que lá no sul chama exame comum de urina, né? Me ajuda a pessoa que é de outros lugares do país, porque em cada lugar do país tem um nome, né? Essa urina. Aqui em São Paulo a gente fala urina 1, urina tipo 1.
Daqui a pouco, se tiver alguma das minhas alunas aí, ajuda a gente aí, como é que fala esse exame em outros estados, tá? Lembrem, né? Lembrem de pedir pro seu médico esse exame. Lembrem, você pode pedir pro seu nutricionista também esse exame, tá? Que mais, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Porque daqui 10 minutos eu vou encerrar. E aí... Deixa eu ver aqui se tem perguntas. Se vocês ficarem com alguma dúvida, eu peço que vocês me escrevam aqui para eu responder, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, né? Se tiver alguma das minhas alunas aqui que quiser também dar algum recado, escreve aqui no chat, tá? Eu vou ver aqui se... a Juliana perguntou sobre os alimentos lights. Então, Ju, os alimentos lights... Primeira regra, né, gente? A gente tem que aprender a comer os alimentos integrais, né? Os alimentos modificados, eles foram feitos para pessoas doentes. Não foram feitos para pessoas saudáveis que podem aprender a comer as coisas e podem comer qualquer coisa, né? Os alimentos lights, eles foram diminuídos de algum nutriente, né? Então, por exemplo, os alimentos que têm baixa gordura. Tá, diminuiu a gordura, diminuiu também as vitaminas que ficam na gordura, né? Então, evite alimentos light, evite alimentos diets, a menos que você tenha alguma doença, tá? A gente tem que aprender a comer os alimentos integrais. Alimentos light sempre também tem muitas substâncias, né? Sempre também tem muitos aditivos que não são nada legais para o funcionamento do nosso corpo, né? Os aditivos alimentares, o nosso corpo não reconhece eles como alimento, né? Oi, Alba, tudo bom? Vocês estão muito quietos, gente. Será que eu assustei vocês? Bom, pessoal, se vocês não têm perguntas... Ó, a Mariana tá dando um dado aqui. Ela tá falando, estima-se que 10% da nossa população tem a doença renal crônica e a cada ano aumenta em 8% os casos. É muito alto isso, né, gente? Muito alto isso. Bom, pessoal, então se vocês não têm perguntas, eu vou encerrar essa live aqui. Eu espero que eu tenha tenha dado informações relevantes, que vocês possam ter entendido essas informações e que vocês parem, né, para pensar sobre o que estão comendo, o que estão comprando, para que vocês possam ter uma vida mais longa e uma vida saudável, né? A Patrícia... Isso, a base para tudo é uma alimentação saudável. É isso aí, é o combustível do nosso corpo, né? É só por causa da alimentação que a gente tá vivo, basta dizer isso. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigada pela presença, muito obrigada pela atenção, tá? Eu vou deixar essa live gravada para quem não conseguiu entrar, vou gravar, vou deixar aqui, vou deixar no Instagram também e vou colocar no YouTube, tá bom? Então, para quem tá chegando agora ou para quem não conseguiu ver desde o começo, vai poder rever daqui a pouquinho, vou deixar gravada, certo? Então, tchauzinho, que vocês tenham uma boa noite e uma vida longa e saudável.